eu seja muito sucinta, porque se eu for contar a história da vida dele, o currículo dele, nós vamos ficar aqui uns 15 minutos. Então, vamos lá. Dr. Kazuo Watanabe, formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito Processual, doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor da Faculdade de Direito de São Paulo também, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, membro da Comissão elaboradora do Anteprojeto da Lei Federal de Pequenas Causas, membro da Comissão elaboradora do Projeto da Lei Estadual de Criação do Sistema de Juizados Especiais das Pequenas Causas, membro da Comissão da Revisão do Código de Processo Civil, membro da Academia Paulista de Direito, fundador e presidente do Instituto de Direito Comparado Brasil-Japão, autor de inúmeros livros e artigos jurídicos, com participação em simpósios, seminários, cursos, ciclos de conferências e um incansável semeador da paz e de novos caminhos dentro do sistema judiciário, né, doutor Kazuo? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Agora, como é a dinâmica do evento? Vamos ver. Eu vou levantando os tópicos que a gente pré-combinou com o senhor e com os demais aqui em tela, e o senhor vai discorrendo à vontade, depois, se o senhor quiser que se abra para alguma pergunta, ou a gente pode ir tentando ler perguntas aqui, nós quatro, eu, o Wagner, a Débora e a Marília, para que passe para o senhor, né? E o senhor vai tomando o pé da letra aqui e debatendo com a gente o que aparecer de assunto importante, pode ser? Pode ser. Eu gostaria de começar, doutor Kazuo, que o grande marco para nós da mediação, mediadores, e para a advocacia de um modo geral, foi a resolução 125 do CNJ, né? E de 2010. Ela já tem aí quase 12 anos, e eu queria que o senhor desse um panorama, né, em que nós avançamos e o que poderia melhorar, ou o que se paralisou. Podemos começar por aí? Deixa primeiro, se me permitir, dar uma visão minha a respeito da importância do papel do advogado. Eu tenho sustentado que o acesso à justiça não constitui apenas acesso aos órgãos do Poder Judiciário, e sim um acesso à ordem jurídica justa, né? E esse acesso à ordem jurídica justa se faz, é claro, através do judiciário, exercendo um papel muito importante, mas também através da atividade de inúmeras outras instituições públicas e privadas, e também de pessoas físicas, dentre eles o advogado em particular. Isso está bastante claro na Constituição, que diz que o advogado, o papel do advogado é indispensável à administração da justiça. A administração da justiça, aí no sentido de não da administração do Poder Judiciário, mas de distribuição da ordem jurídica justa. E o próprio o Estatuto da Ordem dos Advogados, né, põe isso bastante claro, quando diz que o advogado é essencial à administração da justiça, no artigo 28, né, e fala claramente que no seu ministério privado, o advogado presta serviço público, exerce função social. E o Código de Ética, né, e Disciplina da OAB traz vários outros dispositivos destacando a importância do advogado. No parágrafo único do artigo 2º do Estatuto de Ética, por exemplo, né,
diz que cabe ao advogado preservar em sua conduta a honra, a nobreza, a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade. Enfim, ressalta a relevância do papel do advogado e, no que diz respeito à advocacia consensual, né, o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB traz expressamente no artigo 2º, inciso 6º, que cabe ao advogado, verbis, expressamente, estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível né, a não instauração de litígios, e menciona ainda o dever de aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial. Essa relevância do papel do advogado, inclusive no que diz respeito à advocacia consensual, decorre até do que a Constituição enuncia no preâmbulo, no seu preâmbulo, onde os constitucionalistas dizem que está a ideia fundante da Constituição, né, que orienta todas as demais normas. Né? E ali, então, diz que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é promover uma solução, na medida do possível, consensual dos conflitos, tanto no âmbito internacional como no âmbito interno. E nisso, a gente pode afirmar, em razão de tudo isso, que o que o advogado exerce na sua atividade profissional, mesmo quando ele atende o cliente no seu escritório, é um ato de administração da justiça, um ato de distribuição da justiça, e por isso, para ele exercer corretamente essa relevante função, eu acho que ele precisa se preparar adequadamente para o que eu denomino de advocacia consensual, que consiste exatamente em aconselhar os seus clientes a examinar adequadamente a natureza do conflito, as peculiaridades da causa, das pessoas envolvidas, enfim, tentando buscar a solução mais rápida, mais barata, mais adequada a cada tipo de conflito, a um custo bem menor, né? E com a previsibilidade que não existe nas soluções dadas por um terceiro juiz privado ou juiz estatal. Né? Esse valor previsibilidade é extremamente relevante para as partes, porque são elas que sabem exatamente, né, como devem ser solucionados os conflitos e sabem que a solução que for dada está em perfeita compatibilidade com as suas necessidades, as peculiaridades do conflito. Então, essa é a ponderação inicial que gostaria de fazer, da maneira como eu vejo a relevância do papel do advogado no exercício do seu ministério particular, mas exercendo função pública, como já ressaltei. Essa Muito primeira... bom. Muito bom, doutor Cazu. Isso leva a gente a falar um jargão, né? Que a gente precisa tentar ter em mente as multiportas, né? Não só considerar o judiciário, considerar também, mas caso a caso, tentar, pelo menos sabendo das peculiaridades, oferecer as outras alternativas, né? E encontrar a partir daí o que seja adequado.
exatamente. Agora, ele tem que aprender as técnicas adequadas e saber avaliar o momento exato para conversar com o cliente, porque o cliente, às vezes, ele procura o advogado pitbull, isso é advogado para brigar. E Isso mesmo. se desde logo ele começa a falar em mediação, o cliente diz, não, esse advogado está vendido para outra parte, que não, então tem que saber fazer essa adequação. Isso decorre do bom senso e de cada caso E, concreto. e da preparação, né, doutor Caso? E da Muito se tem preparação. falado hoje dos soft skills, da inteligência emocional, porque a artificial vai acabar já pré-julgando uma demanda em razão da recorrência, da previsibilidade. Então, o advogado tem que se destacar um pouquinho mais pelo lado até emocional, de inteligência, de perceber que, eu vou primeiro começar por aqui, mas eu sei que podemos chegar por ali, e ali vai ser menos custoso, mais eficiente, mais rápido, Exato. e assim se propaga a paz mais rapidamente, né? Bom, mas então, respondendo a primeira pergunta sobre a Resolução 125, Uhum. vou dar um rápido histórico. Quer dizer, essa resolução nasceu em 2010, né? Como já foi mencionado, mas representa, quer dizer, não é uma solução que foi descoberta em 2010 apenas. Constitui a consolidação de um movimento que veio evoluindo ao longo do tempo. Eu coloco o início do movimento pela conciliação no início da década de 1980, quando foi concebido o Juizado Especial de Pequenas Causas, em cuja formulação tive a honra de participar. A lei é de 1984. Por que eu acho que a mediação e a conciliação tiveram início nessa lei? É que, até então, a conciliação era um fato episódico, dependendo da vontade e atuação de cada juiz, né? Há juízes que tentavam a conciliação sempre, há outros que jamais se interessavam por uma solução amigável. Mas a lei das pequenas causas, ao instituir um procedimento especial, colocou a mediação como requisito fundamental. A pedra de toque dos juizados especiais é a conciliação. Tanto que, em razão de fatores múltiplos, inclusive, naquela época, a Ordem dos Advogados combateu muito a ideia dos juizados especiais, porque relativizava o princípio da capacidade processual, né, da necessidade do advogado em todas as causas. Mas, por essa razão, o processo de pequenas causas ficou só com o processo de conhecimento. A parte de execução saiu do projeto. E nós entendemos que isso era suficiente porque nós apostamos muito na conciliação. Então, em razão disso, eu coloco o início do movimento pela conciliação e solução consensual nessa lei. Isso é o início na década de 80, porque a lei é de 84, mas a formulação do anteprojeto teve início antes, uns 2 anos antes. Começou em torno de 1982. Mas de lá para cá, muitos tribunais, inclusive o Tribunal de São Paulo, começaram a organizar o setor de mediação, setor de conciliação. O nome era mais conciliação, o termo mediação surge mais tarde. Setor de conciliação
do primeiro grau, setor de conciliação do segundo grau, por exemplo, no estado de São Paulo, em vários outros estados, Rio Grande do Sul, Paraná, etc. E, e o CNJ, na presidência da ministra Ellen Grace, ela criou um movimento em 2006 chamado Movimento pela Conciliação. E quer dizer, esse movimento concebeu um evento anual, ou às vezes em determinados anos até semestral, mas são eventos episódicos num ano, de conciliar é legal. Quer dizer, até hoje esse movimento acho que existe, conciliar é legal. Isso em 2006. Então, estava tudo se movimentando no sentido de consolidar esse movimento, essa campanha para a adoção de mais de soluções consensuais. E aí surgiu essa ideia da Resolução 125, que não se limitou apenas a institucionalizar a mediação e a conciliação, mas o objetivo fundamental da resolução foi de instituir tratamento adequado dos conflitos de interesse. Quer dizer, no tratamento adequado, um dos itens foi exatamente a adoção obrigatória da mediação e da conciliação, e, enfim, dos meios consensuais. Mas foi muito além disso, porque adotou-se, vamos dizer, esse conceito mais atualizado de acesso à justiça, um acesso à ordem jurídica justa, e determinou que para a implementação dessa política pública, os tribunais deveriam obrigatoriamente, mas até então era tudo facultativo, obrigatoriamente oferecer durante o ano todo, todos os dias, né, o acesso aos meios consensuais, os meios adequados de solução de conflitos, não se limitar apenas à solução sentencial, à solução adjudicada. Né? Quer dizer, e para esse fim, adotou-se uma política pública consistente em alguns pilares importantes. Um deles é a criação do SEJUSC, que é Centro Judiciário de Solução de Conflitos, né? Que tem 3 setores importantes. O setor de mediação, eu vou usar apenas o termo mediação, mas abrangendo a conciliação, né? O setor de mediação pré-processual, isto é, antes da judicialização do conflito. O setor de mediação judicial, que é após a judicialização, e um setor extremamente importante, que é o setor de cidadania, que muitos sejusques ainda não têm, e consiste em propiciar aos jurisdicionados informação e orientação, não somente em relação aos conflitos, mas em relação aos problemas jurídicos. Esse setor decorre do mandamento constitucional, que está no artigo 5º, inciso 74, que diz que o Estado, né, deve assegurar assistência jurídica integral. Não fala em assistência judiciária integral. Assistência jurídica integral, no sentido que não somente em relação aos conflitos, mas também em relação a vários problemas, o judiciário deve oferecer serviço. E a gente vê, na atualidade, por exemplo, com a crise que nós estamos atravessando, em razão da pandemia, né, que a instituição, inclusive, de auxílio emergencial, a gente vê as dificuldades dessa população mais desassistida, né, em requerer esses benefícios, obter documentos para esses requerimentos, né, porque a população brasileira, segundo os dados da estatística
do IBGE é constituída de mais de 10% de analfabetos absolutos, quer dizer, que não sabe ler nem escrever, e cerca de 35 milhões de pessoas que são analfabetos funcionais, isto é, que são pessoas que sabem ler e escrever, mas não entendem o que lê e escreve, né? Então, se a gente somar os dois números, a gente vê que 50 milhões de pessoas têm dificuldade para entender uma norma jurídica, se tem ou não um direito lesado. Então, sem o serviço de orientação e informação, o acesso à ordem jurídica justa não seria pleno. Daí a importância desse setor que eu mencionei de cidadania. E além do SEJUSC, a resolução determina a criação pelos tribunais do NUPIMEC, que é o núcleo, né, que é um núcleo de inteligência para pensar, para implementar a resolução 125 e pensar nos meios adequados, atendidas às peculiaridades regionais. Uma coisa é fazer mediação, por exemplo, em São Paulo, outra coisa é fazer no Amazônia, no sertão, na floresta amazônica, por exemplo, que as pessoas têm que ir de barco, levando dias de viagem, etc. Então, tem que atender essas peculiaridades. E outro dado importante é que o SEJUSC, a resolução determina que os serviços, esses serviços todos de solução consensual, devem ter qualidade. Quer dizer, não pode ser como vinha sendo feito até então, sem a qualificação necessária dos mediadores e conciliadores. Quer dizer, para atuar como mediador ou conciliador, a pessoa tem que ter capacitação específica para esse fim, né? Esse é um outro requisito importante. E, por último, determinar a adoção de um banco de dados para ir avaliando o funcionamento do sistema. Está, apesar de já decorridos 12 anos, a evolução está sendo um pouco lenta, mas a gente percebe que nós estamos caminhando bem. Hoje, segundo dados do CNJ, em todo o país nós temos mais de 1.500 SEJUSCs, né? Nem todos têm as 3 seções que eu mencionei, mas acho que estamos caminhando para esse fim, mas nós temos que estar vigilantes sempre, né? Inclusive a OAB, através da sua seção, né, especificamente, né, doutora Silmar, fiscalizar para ver se realmente os SEJUSC que estão trabalhando com pleno atendimento das exigências da Resolução 125. Em linhas gerais, isso que eu tinha que falar em relação à resolução. Não sei Muito se... bom, foi super elucidativo, doutor Cazu. Só fazendo um a mais ao nome SEJUSC, né, ao que significa Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania. Né? Está descrito como e-cidadania. E, como o senhor bem mencionou, essa parte do auxílio ao exercício da cidadania ainda em muitos lugares não aconteceu, ou se aconteceu, acontece de forma um pouco precária, aquém do que está previsto na Resolução 125 e a gente sabe, bem distante da necessidade da população brasileira, né? Verdade. Só um outro fato importante, doutor Cazu, com relação a essa modernidade que tivemos que ter acelerada aí, houve uma marginalização grande, também tolhida a população que não tem acesso à internet, né? Porque muito do que se desempenhou de novas metodologias, os treinamentos que tivemos que fazer, as adaptações para usar novas tecnologias, ainda assim acabou marginalizando e amontoando, né, um monte mais de problemas de um grande número. Eu não tenho agora de cabeça, mas eu sei que li uma matéria e era um número astronômico, pessoas que não têm acesso mínimo
a internet. É. Quando a gente pensa no mundinho São Paulo, a gente está vendo uma foto muito pequena, né, É do verdade. Brasil. Então, É, isso é uma outra preocupação, né? é. Além de a pessoa não ter um computador, um celular, é, o serviço prestado pelos provedores também deixa a desejar, né? Falta Exatamente. sinal, São, quantas vezes... são, são É, aqueles que a gente coloca no Sejusc para tentar melhorar o é serviço, né? verdade, é verdade. É, É, é. é isso mesmo. Bom, seguindo, doutor Cazu, olha, doutora Ah, Marília, Wagner, doutor Wagner e doutora Débora, qualquer participação, por favor, abram aí os microfones, se tiver alguma dúvida, por favor, senão nós vamos seguindo mais ou menos no que o doutor Cazu tinha planejado conosco. Doutor Cazu, hoje, um pouquinho antes de a gente abrir os microfones e vídeo para todos os participantes, estava comentando que esteve hoje na Fiesp-Ciesp, o aniversário da entidade, do Instituto que comemorou hoje 27 anos, né, doutor Cazu? 27 anos, exato. Cheio de autoridades lá, prestigiando. E nós participamos do lançamento da Câmara de Mediação e Conciliação na Fiesp-Ciesp, e doutor Cazu, mais uma vez, um dos idealizadores. Eu lembro que a doutora Ada Pellegrini estava lá no lançamento. É verdade. Aliás, nesses 27 anos, a Câmara teve duas fases. A fase inicial, a Câmara foi criada, eu acho, em 1985, né? A professora Selma Lemes, né, foi quem propôs e conseguiu criar a Câmara. Naquela época era a Câmara de Mediação e Conciliação, né, e arbitragem também. E ela me disse, olha, o primeiro caso que nós tivemos foi de mediação, né, mas posteriormente a arbitragem que começou a crescer, talvez pelo fato de o Supremo ter julgado a arguição de inconstitucionalidade da lei, ele ganhou evidência, né? E ganhou também um selo de garantia, Supremo garantindo que é constitucional, quer dizer, é uma coisa muito importante. Mas aí, quando nós começamos a participar da Câmara, isso foi logo após a aposentadoria do ministro Sidney Sanches, em 2003. Ele foi convidado pelo Dr. Paulo Scaff para presidir o CONJUR, né, o Conselho Superior de Assuntos Jurídicos, e também recebeu a missão para criar uma Câmara de Arbitragem na Fiesp, porque a Câmara criada pela doutora Selma, professora Selma, foi no CIESP. CIESP e Fiesp constituem parte de um mesmo sistema, mas Fiesp é uma espécie de federação dos sindicatos. E CIESP é uma associação das indústrias, das empresas, né? Então, a Ciesp tem hoje cerca de 10 mil indústrias filiadas, né? Ao passo que Fiesp tem sindicatos que são filiados, sindicatos patronais que são filiados, né? Bom, mas aí o doutor Paulo Scaff, que era presidente, convidou o doutor Sidney Sanches, e o doutor Sidney me convidou para participar da atuação dele na Fiesp. E ele diz, aí nós propusemos a criação da Câmara de Mediação, porque estava muito em voga em 2003, foi em torno de 2004, 2005, né? Já se falava muito em mediação, conciliação. Depois veio, em 2006, aquele movimento pela conciliação, lançado pela ministra Ellen Grace no CNJ, né? Aí o doutor Paulo Scaff diz, olha, eu sou presidente da Fiesp. Como existe no CIESP Câmara de Arbitragem, vamos criar só a Câmara de Mediação. Então, a inauguração que a senhora está mencionando foi exatamente dessa Câmara de Mediação que nós criamos, que
da qual participou a professora Ada, e várias outras pessoas, o desembargador Márcio Bonilha, que era foi o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas, por incrível que pareça, de 2004, 2005, até agora, nós não conseguimos ainda emplacar a mediação. Em 2014, para tentar criar a cultura da mediação, nós lançamos um movimento chamado Pacto. Lembra-se do Pacto de Mediação? Lembro do Pacto. Foi um movimento copiado de uma iniciativa da CPR, que é aquela instituição de Nova York, que lançou Pledge, que nós traduzimos por Pacto, né? Pacto. E foi um sucesso. Várias entidades, né? FEBRABAN, FEComércio, Fiesp, Ciesp, a faculdade da USP, várias outras, PUC, etc. A OAB, inclusive, participou, vários escritórios de advocacia, todo mundo assinou o Pacto de Mediação. Mas, e o resultado? Nenhuma mediação, quase nenhuma mediação ao longo desses anos. E aí, durante a pandemia, na Câmara nós lançamos um projeto chamado Mediação Social, que consistia em atender empresas, né, principalmente empresas do sistema Ciesp, que estavam passando por vários tipos de conflitos, né, porque a mediação trouxe rompimento de contrato, descumprimento, falta de pagamento, enfim, uma série de controvérsias. E aí oferecemos uma espécie de mediação de pequenas causas, até R$1 milhão, inteiramente gratuita a mediação, tanto em termos de taxa de administração da Câmara, como também em termos de remuneração dos mediadores, porque aí vários mediadores se inscreveram para ajudar. Como voluntários, né? Voluntário. Mas, durante meio ano, nenhuma empresa, acho que veio uma empresa para nós. No finzinho, né, que uma única empresa trouxe 40 casos de mediação. Quer dizer, então, foi um relativo sucesso, mas ainda foi uma empresa só trazendo esses 40 casos. E hoje eu tive a oportunidade de mencionar mais uma vez a necessidade de a gente fazer um grande movimento para fazer e gerar essa cultura da mediação, porque nós temos a cultura da sentença, né? Não sei por que, quer dizer, a população ainda não entendeu que a mediação concluída, homologada, referendada pelo mediador conciliador, tem o valor de título executivo. É semelhante, é igualzinho ao título que o juiz dá. E até pode ser homologado para ter um título judicial, né? Mas, homologado no próprio Sejusc, né, doutor Caju? Homologado no próprio Sejusc. Aí nós temos que fazer uma grande campanha. A OAB tem um papel fundamental nisso tudo. O senhor vive puxando a nossa orelha com relação a isso, e esse ano a gente começou diferente. A gente já começou aqui com a jovem advocacia e com o empresarial, e aí seria importante eles trazerem para a gente quais são as expectativas também dessas áreas, dessas searas, que é uma das perguntas que depois a gente vai falar para o senhor da desjudicialização, né? Se por acaso a mediação prévia fosse obrigatória,
né? É. Se seria mais fácil essa adesão Né. da advocacia em aceitar e conhecer e se atrever a participar de uma maneira mais contundente, né, na propagação. É. Bom, essa questão da mediação prévia obrigatória, nós enfrentamos quando, um pouquinho antes da Resolução 125, havia um projeto de lei apresentado, acho que foi elaborado pelo então desembargador César Peluso, que depois foi ministro do Supremo Tribunal, e um projeto apresentado pela deputada Zulaé Cobra. Cobra. Né? E esse projeto estava no Senado, já aprovado na Câmara, estava no Senado, aí aquela comissão que foi presidida pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça, né? Para a revisão do Código de Processo Civil de 1973, nomeou uma comissão para estudar essa questão da mediação. E aí, nessa época, foi no finzinho da década de 90, quase no início do ano 2000, já estava funcionando na Argentina o sistema de mediação prévia obrigatória, na província de Buenos Aires. E aí um advogado propôs a comissão que eu mencionei, de revisão do Código de Processo Civil, a adoção de um sistema parecido. E o ministro Salvio Figueiredo Teixeira nomeou uma comissão presidida pela professora Ada, e eu fazia parte, e tentamos estudar o projeto. Aí nós chegamos à conclusão de que no Brasil havia o risco de o Supremo declarar a inconstitucionalidade da lei, porque já havia declarado a inconstitucionalidade da lei de mediação prévia obrigatória na área trabalhista. Lembra-se que surgiu a lei e o Supremo declarou a inconstitucionalidade, né? Foi por maioria de votos, mas não adiantava nada a gente pensar numa lei de mediação prévia obrigatória se o Supremo venha a declarar depois a inconstitucionalidade, e aí nós vamos ter um retrocesso de mais de 50 anos. Aí nós, por sugestão até da professora Ada, nesse projeto de lei que estava tramitando no Senado, apresentamos substitutivo, né, instituindo o seguinte: a mediação prévia seria facultativa, quer dizer, se o autor quiser, ele institui a mediação prévia. Mas se não instituir a mediação prévia, a mediação incidental seria obrigatória. Quer dizer, depois da propositura da ação, primeiro ato seria a mediação. Mas o Senado aprovou esse substitutivo, mas como alterou a lei originária da Câmara, teve que devolver. E quando estava na Câmara, o CNJ, naquela época, o ministro do CNJ, que era o ministro supremo, apontou algumas inconstitucionalidades na lei. Eu não me lembro quais eram, mas o deputado relator do projeto na Câmara, ele engavetou o projeto e não andava. Aí, em razão desse engavetamento, é que nós discutimos numa comissão, junto com a professora Ada e demais pessoas, no FONAME, que é o Fórum Nacional de Mediação, né? E chegamos à conclusão de que era melhor apresentar essa proposta que nós acabamos, que deu origem à Resolução 125, que era um projeto consistente através da resolução do CNJ, que tinha competência para isso, instituir uma política pública que tornasse praticamente obrigatória a mediação
oferta de mediação, não digo prévio, sem dizer que é prévio ou não, a oferta de mediação a todos os jurisdicionados como meios adequados de solução de conflitos, né? Então, como um alcance maior, né? Agora, o problema da mediação prévia obrigatória, nós temos que analisar várias situações, porque há certos conflitos em que a gente sabe que a parte contrária não vai, dificilmente vai aceitar, né, uma solução amigável. Por exemplo, essa questão, por exemplo, da correção monetária das cadernetas de poupança, que foram milhões de processos, né? Como se fizesse acordo com um poupador, o banco teria que fazer acordo com os demais. Então, nesse tipo de conflito, já não pode se exigir uma tentativa de mediação prévia obrigatória. É como se obrigasse a parte a esperar, né? Dá tempo à parte contrária para protelar um pouquinho mais a solução do caso. Então, há casos em que a recusa da parte contrária é manifesta, é evidente, né? Então, nesses casos, eu acho que não tem, se exigir mediação prévia obrigatória é denegar acesso à justiça. Então, nós temos que tomar muito cuidado para instituir uma mediação prévia, porque vai depender de caso a caso, né? Professor, posso... Oi, não. Desculpa, Silmara. Não. Eu estava ouvindo atentamente a exposição do doutor e fique tranquilo que eu não vou pôr em maus lençóis para falar da recuperação judicial. Mas, tratando desse tema, né, uma das coisas que a Lei 14.112 fez com a modificação da Lei de Falência e Recuperação Judicial foi incluir a mediação prévia aos processos de recuperação judicial, até mesmo para buscar a possibilidade da devedora ter, né, a mediação, ter o ajuste, sem precisar de buscar a recuperação judicial como um todo. Essa foi a ideia. O legal aqui na legislação, ela prevê uma suspensão, uma espécie das execuções, desde que você tenha a instituição da mediação. Ou seja, a lei de recuperação, ela prevê um benefício a quem busca a mediação. Então, suspende-se as execuções enquanto estiver mediando, vamos dizer assim. Quando concluir a mediação, seja positivo ou negativo, as execuções retornam. Será que pensar em uma mediação, um bônus, vamos dizer assim, né? Um benefício em explorar a mediação, por exemplo, se você fizer a mediação, as custas judiciais serão reduzidas pela metade. Porque, assim, penso eu que, do lado empresarial, quando eu tento fazer um acordo com a parte contrária, transacionar com a parte contrária, ela não tem custo nenhum. Custo é um problema para empresário. Tudo que eu falar, vai ter mediação, mas tem que pagar a Câmara, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Só para o senhor ter uma ideia, a gente fez um pedido de tutela antecipada em recuperação judicial no Paraná, e simplesmente a juíza falou o seguinte: olha, eu não aceito esse processo, porque aqui a gente não tem Sejusc, então procura uma Câmara privada, ou seja, o Poder Judiciário não está nem preparado lá no Paraná para receber esse tipo de demanda. Então, assim, a minha dúvida uma sugestão, já que o senhor trabalha bastante diretamente com o legislador, eu acho que prever um bônus, prever uma recompensa para quem buscar a mediação, seja privada ou pública, poderia ser uma forma de incentivar, porque o advogado vai falar, olha, se você procurar mediação, além de você resolver o conflito, se não resolver, você vai ter um benefício. O benefício vai pagar metade um exemplo, tá? Não estou falando para ser isso, vai ser isento disso, daquilo. O que o senhor acha
Eu acho que é uma excelente ideia. Aliás, eu acho que o nosso sistema já prevê alguma coisa nesse sentido, de havendo acordo, né, eu acho que há a possibilidade de... Porque a parte de regimento de custas é da competência estadual, né? Cada estado pode disciplinar a sua maneira. Mas, por exemplo, no sistema inglês, por exemplo, há esse tipo de solução. Quer dizer, premiar ao invés de punir, através de premiar uma conduta, premiando uma conduta, estimula-se mais e cria-se a cultura cultura da solução amigável. Tá? Eu acho que essa é uma espécie extremamente importante para a gente pensar e institucionalizar isso em relação a todos os processos. Quer dizer, eu tenho a impressão, eu não tenho estudado o regimento de custas, mas eu tenho a impressão de que já há alguns dispositivos que prevêem esse tipo de estímulo, mas não com uma política tão abrangente como o senhor está me dizendo, né? Mas é uma solução. E um outro ponto... Eu até pensei eu até pensei porque, assim, se você pegar a questão da assistência judiciária, né, o novo Código de Processo Civil, ele não prevê, diferentemente da Lei 10.650, que previa uma coisa mais ampla, aqui eu posso parcelar, né, a assistência judiciária. Não precisa ser necessariamente tudo. Pode ser só as custas iniciais, pode ser só a prova pericial, pode ser... Então, assim, creio que ali... E outra, o senhor falou da questão de custas ser estadual. Mas a partir do momento que o Código de Processo Civil me possibilita a assistência judiciária ampla para o jurisdicionado, creio que poderíamos, né, pensar em uma mediação bonificativa. Lógico que isso envolveria um ajuste entre os estados, mas com certeza atrairia mais, na minha opinião, uma visão aí de aplicação. Desculpa, Silmara. Não, era só para complementar da sua primeira fala, Wagner, que, inclusive, o alerta que você deu sobre o caso ocorrido no Paraná. Né? Não adianta também colocar o dispositivo legal e não criar o terreno fértil para que isso dê frutos, né? E seja feito com excelência, como o doutor Cazu mencionou no começo. Tem que ter no próprio Sejusc a preparação para que isso ocorra de forma e conteúdo do jeito que tem que ser, né? Senão a gente acaba propagando e disseminando algo que no final fala, não era isso que eu esperava, não foi isso que me venderam. A própria estrutura do Poder Judiciário, né? Exatamente. Porque eu me recordo aqui em Campinas, quando surgiu a vara de juizado especial civil, que todas as demandas do juizado que estavam na justiça comum, né, nas varas comuns, foram concentradas nas varas criadas do juizado especial civil. Então, um juiz que pegou a vara, vamos dizer assim, em primeiro momento, né, que assumiu ali a cadeira do juizado especial civil, de um dia para o outro estava com milhares de processos em andamento no colo dele. A mesma coisa acontece com as varas especializadas, né, doutor Cazu? É verdade, é verdade. É aquela teoria quer dizer, da estrada, né? Se a gente constrói uma estrada boa, larga, né? Bem monitorada, essa estrada tende a atrair o movimento de outras estradas e em pouco tempo ficará super... A experiência mostra que fica entulhada de veículos, etc. E isso acontece, inclusive, com as varas. Mas aí o problema é um pouquinho de política do judiciário, né? Eu acho que não devia passar tudo para uma vara nova, senão acaba afogando desde o início no funcionamento de uma unidade judiciária, né? É só mudar, realocar o problema, né? Mudar o problema de local, não resolve, na verdade. É verdade. Bom, falando nisso, já que nós estamos falando em incentivo e tal, eu queria abordar mais um tema que eu imagino que a jovem advocacia, e mesmo no empresarial e todos os outros nossos amigos mediadores aqui, e os colegas advogados,
têm curiosidade com relação ao tema da preparação do advogado para participar das mediações e, ainda que em consulta, como é que ficam os honorários? Como é que esse problema já virou um tema específico e nós Não vamos é trazer, problema, né, Leandro? honorários é solução, hein, Então, Marília? como é que a gente... Aprenda bem, Marília, que solução. Honorários é solução. Para o Principalmente jovem para a jovem advogado. advocacia. Não, para o velho advocacia também viu? Não vem com o jovem Concordo, advocacia. viu, O Wagner? velho advogado. Aê, Débora, é isso daí. Concordo. Porque a gente vem de uma recente decisão e aplicação na prática, que a lei veio primeiro, a determinação veio, do pagamento dos mediadores judiciais. Nós vamos tentar se focar aqui no mundo do judiciário, porque no mundo privado a gente sabe que é outra magnitude. Existem câmaras especializadas, assim como existem de arbitragem, existem também de mediação, e os honorários aí são cobrados de acordo com cada câmara, inclusive na Fiesp, Ciesp. Bom, nós tivemos um provimento que nos colocou uma tabela que deveria ser seguida, isso foi muito demandado. Nós fizemos a fiscalização, nós fizemos os peticionamentos, não só a nossa OAB Campinas, mas bastante comissões aqui do interior se empenharam nisso, e, por fim, há pouquíssimo tempo começamos a perceber alguma coisa enquanto mediadores judiciais. Porém, eu queria tratar um pouquinho da posição do advogado na mediação, enquanto ele oferecendo e ele podendo vender mais um produto, né? Pouca gente ainda se percatou de que já existe na própria tabela da OAB uma seção específica para os honorários de acompanhamento, de assessoria, de requerimento de homologação de acordo, ou seja, para métodos... aliás, eu vou até ler aqui, eu até imprimir, né? Eu e o doutor Cazu estávamos debatendo isso antes de começar a nossa live aqui. Atividades em assessoria jurídica em métodos autocompositivos. Tudo que tem autocomposição já tem um norte para ser cobrado. Já não é mais um estranho no ninho, onde o advogado tem que inventar o preço ou achar que tem que fazer de graça. Não, já está institucionalizado. Isso aconteceu no ano passado, e a OAB São Paulo teve um grande papel nisso. Foi um trabalho a muitas mãos e que acabou resultando na liberação disso como o item 20 da nossa tabela hoje. Então, isso é muito importante, já tem um reconhecimento, já tem uma precificação mínima, ou seja, já apareceu no mapa, vamos falar assim. O que o senhor acha disso, doutor Cazu? É um passinho a mais para que isso vá permear na nossa classe? Eu acho excelente. Aliás, em relação ao papel do advogado, né, eu acho que nós temos que pensar no papel que ele exerce, né, em relação a um determinado tipo de conflito. Se ele atua como terceiro para facilitar a solução dos conflitos, ele está atuando como mediador e não como advogado, né? E para isso ele vai ter que estar capacitado. Agora, então o advogado pode se capacitar para atuar como mediador judicial ou mediador privado, né? Eu acho que é uma forma de ganhar dinheiro, mas ele está ganhando dinheiro não como advogado, mas como mediador. O assunto que nós estamos discutindo hoje é a remuneração do advogado exercendo o papel de advogado de uma das partes em conflito, né? Esse é o ponto. Agora, eu tenho sempre dito que o advogado ainda não aderiu à mediação porque ele não sabe cobrar. Isso antes
da OAB editar essa tabela, tabela de honorários. E, efetivamente, a gente percebe nitidamente isso, por exemplo, quando a cláusula escalonada num contrato, né? Primeiro mediação, depois arbitragem, ou primeiro mediação, depois o processo judicial, quando ele vê uma cláusula escalonada, ele procura cumprir a parte de mediação como uma mera formalidade. Não investe na solução consensual do conflito, né? E aí, isso, inclusive na Câmara Fiesp, Ciesp, a gente vinha notando isso. Essa, quer dizer, a cláusula escalonada apenas como uma mera formalidade, né? Agora, o importante é, quando existe uma cláusula escalonada, ele investiu muito na mediação, mas eu acho que na contratação ele tem que ajustar com o cliente uma forma de remunerar pelo serviço que ele prestar na solução amigável, consensual do conflito. Agora, não existindo um contrato, seguramente agora já temos a tabela da Ordem dos Advogados que dá uma remuneração, não sei se é adequada ou não, e isso eu vou analisar, aliás, os senhores que estão na prática da advocacia vão poder dizer melhor se a tabela é adequada ou não. Bom, esse é um ponto que precisa, vamos dizer, o advogado, um ponto importante, o advogado saber ganhar dinheiro com o trabalho prestado ao cliente na solução consensual do conflito. Esse é o ponto que eu acho que é extremamente importante para ele mudar a cultura e procurar investir mais, né? Bom, existe em relação a isso, talvez alguns problemas a serem solucionados, não através de tabela, mas através de uma interlocução com algumas entidades. Por exemplo, o advogado dativo, quer dizer, quando não há defensor público em número suficiente, o juiz nomeia defensor, um advogado privado, para atuar como advogado dativo, ou no processo criminal e mesmo no processo civil. Não sei se em Campinas ocorre isso, mas eu sei que pelo número que ainda outro dia, conversando com o vice-presidente da UAB, ele nos passou cerca de 40 mil advogados no estado de São Paulo vivem exclusivamente da remuneração que recebe dessa nomeação dativa. Quer dizer, ele recebe a remuneração pelo trabalho prestado que o juiz arbitra e a remuneração é paga por aquele fundo que acho que a Defensoria Pública administra e a OAB tem convênio com a Defensoria Pública, né? E acontece que, até há pouco tempo, esse convênio da OAB com a Defensoria Pública não previa a remuneração do advogado dativo pelo trabalho de mediação. A remuneração era calculada por fases do processo. Trabalho até sentença, quer dizer, primeira instância, tanto. Segunda instância, outro tanto. Execução, quer dizer, então ele tinha que judicializar para poder receber a remuneração. Mas parece que houve mudança também desse convênio, e hoje o advogado também recebe pelo trabalho de remuneração, mas é uma forma de estimular. O próprio advogado dativo é estimulado a tentar uma solução amigável, né? Então, são essas as ponderações que eu gostaria de fazer em relação a esse tópico da remuneração do advogado. São muitos ajustes se ainda. Me permite, doutora? Por favor, Marília, diga. Olhando eu falo, né, com conhecimento da minha ótica. Enquanto jovem advogada, eu acho que mais do que o incentivo através dos honorários, né? Porque acredito que todo mundo, principalmente jovem advogado, começa com convênio, né?
com a defensoria, e inicia ali a sua carreira muitas vezes por esse lado. Então, óbvio que o incentivo através dos honorários é muito importante, mas acho que mais do que isso, a gente precisa, foi falado, né, da institucionalização e dos aspectos de honorários, mas um pouco mais do que isso seria ensinar mesmo, porque a gente vive, né, numa sociedade onde o conflito é cultural, ele é enraizado, a pessoa procura o advogado já pelo litígio, ele quer o litígio, ele quer a briga. Dificilmente um cliente busca você para resolver amigavelmente, e principalmente o jovem advogado, que não é ensinado na faculdade, que, salvo engano, não faz tanto tempo assim, eu ainda sou jovem advogado, mas eu tive um semestre na faculdade de solução alternativa de conflitos. Então, isso não é algo que é tratado, que é abordado de uma maneira mais ampla para a advocacia. Então, a gente deveria ser ensinado a orientar o nosso cliente nesse contato prévio, quando ele busca o litígio, que você se sinta confortável, não só pela questão dos honorários, mas principalmente pela questão da conscientização de desafogar o judiciário, da solução rápida do conflito, e também pela garantia de que ele não vai ser financeiramente prejudicado, o advogado nesse sentido, por incentivar essa resolução simplificada e extrajudicialmente, às vezes, desse conflito. Então, acho que mais do que apenas a institucionalização ou o incentivo financeiro através dos honorários, a fixação deles, seria a gente tratar isso de maneira a conscientizar e ensinar o advogado a trabalhar sobre esse aspecto antes, né, do litígio. Porque hoje a gente trata a conciliação como um procedimento preliminar do processo. Eu tenho que passar pela conciliação, né? Porque tem que ter audiência ou tal, mas não é algo que o advogado de fato busque. Não, vamos conciliar, vamos mediar, vamos trabalhar previamente para tentar solucionar de uma maneira boa para todo mundo. Eu acho que isso deveria, sim, ser ensinado. Nossa, Marília, não podia ter sido em hora melhor essa sua fala, que acabou de chegar aqui a doutora Luciana para nos ouvir, e quem sabe, com o meu apelo do doutor Cazzu, da Débora, até do Wagner, a gente consiga desenvolver algum projeto, porque é isso que a gente quer, né? A gente está aqui para tentar espalhar, como o doutor Cazzu sempre fala, a gente precisa sair das palestras onde só hajam os convertidos para buscar os não convertidos, né? Bom, deixa eu só apresentar aqui a doutora Luciana Freitas, muito obrigada, nossa presidente OAB Campinas. Não poderia deixar de estar aqui conosco com o doutor Cazzu, que veio abrir os trabalhos da Comissão de Mediação e Conciliação. Muito obrigada, doutora Luciana, por favor, tenha a palavra. Aqui. Boa noite a todas e a todos. Doutor Cazzu, é um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. É uma honra minha. O senhor que já nos deu a honra aqui, de outros eventos também, nós somos muito agradecidos, viu? Pela chance de ouvi-lo. Doutora Silmara, doutora Débora, sempre muito engajadas aí na comissão. Realmente, eu costumo dizer, e hoje até com o doutor Wagner, doutora Marília, sem as comissões temáticas, a OAB Campinas não conseguiria fazer tantas discussões e tantas junções, né? Muitas vezes de ideias, como a Silmara e a Débora fizeram aqui. Então, presidentes de outras comissões, porque, lógico, são interesses que se ligam, né? Independentemente aí da área. Então, sem vocês, nós não conseguiríamos realizar tantos eventos dessa magnitude, dessa profundidade. As nossas discussões, Silmara sabe, as nossas discussões são sempre no sentido do que a gente pode mesmo crescer e fazer. Sempre trocamos aí ideias, né, Silmara? Às vezes a gente consegue seguir adiante, às vezes não, aí de repente mudamos para outras tentativas, mas da nossa parte aqui da UAB Campinas, a nossa ideia é realmente sempre projetar todas essas discussões que a gente sabe que são feitas com seriedade, né? E em prol da classe como um todo.
Então, eu gostaria de parabenizar vocês por essas oportunidades, doutor Cazu. Muito importante. Muito obrigado. É uma honra minha contar com a sua presença nessa live. E, aliás, a respeito dessa questão que a doutora Marília levantou, né? Outro dia nós fomos quer dizer, eu falo nós, que eu faço parte de um instituto chamado CBPEG, né? É Centro de Estudos e Pesquisas Judiciais, que já criamos há 20 anos atrás, e é presidido pelo Dr. Celso Mori, que eu acho que é muito conhecido, né? do Pinheiro Neto. Celso Mori, ele acho que foi chefe do contencioso, e ele preside foi também presidente antes do Celso Mori, o professor Ada Pellegrino Grinover, de saudosa memória. Muito bem, então nós queríamos fazer uma pesquisa exatamente sobre o que a doutora Marília mencionou. Nós queremos saber o que o advogado pensa, e quais as dificuldades que ele enfrenta, quais as necessidades que ele tem para atuar na solução consensual dos conflitos. E essa pesquisa, ainda nós ficamos de montar um projeto para apresentar à Ordem dos Advogados, e se esse projeto for aprovado, nós temos que contar com incondicional apoio aí da UAB de Campinas, né, que é seguramente um dos centros mais importantes da advocacia do Estado de São Paulo. Mas a ideia nossa é exatamente isso, a gente exigir que o advogado, de repente, mude o modo de agir, não é razoável. Nós temos que conhecer quais os problemas e talvez, através da parceria, a Ordem dos Advogados, com faculdades e algumas instituições, talvez pudesse promover alguns cursos específicos para treinar os advogados a atuarem nas soluções consensuais de conflitos, né? Existem, o que eu já mencionei, essa dificuldade, quer dizer, quando o cliente procura um advogado, ele quer o advogado pitbull, o advogado para brigar, né? De repente, ele se falar desde o primeiro contato em mediação, capaz do cliente fugir do escritório no primeiro momento, né? Então, de que forma convencer o cliente, ver o momento adequado, enfim, tudo isso eu acho que tem que ser através de um treinamento com a participação de pessoas que já praticam essa modalidade de advocacia há muito tempo. E uma advogada, professora de direito, que acho que está na presidência da Comissão de Meios Consensuais da UAD São Paulo, que é a Fernanda Tartucci. Ela tem um artigo específico sobre isso, sobre as necessidades de os advogados se treinarem para esses meios consensuais, mas uma certa adequação no comportamento, analisando cada cliente, cada caso, o momento oportuno para ele sugerir, tudo isso eu acho que é um treinamento que eu acho que a UAB pode dar aos seus advogados, principalmente aos mais jovens, né? E vamos pensar nisso, eu acho que é um assunto extremamente importante, porque eu estou convencido hoje de que a cultura da mediação ainda não emplacou e vai depender do envolvimento da UAB, dos advogados. No momento que os advogados se envolverem, eu acho que está formada a cultura da mediação. É isso aí. É. E, nossa, não poderia ter frutos melhores, né, Débora? Nós estamos aqui tilintando já, esperando para que isso seja desenvolvido dentro da OAB, somos super dispostas a isso.
tudo é uma opção de estruturação, a gente sabe das dificuldades e tal, mas deixar algo disponível para que pelo menos seja de fácil acesso a quem quiser pelo menos conhecer, né, e ter como opção em cardápio, vamos dizer assim, de serviços, é algo além de generoso da parte da OAB, né? É algo que eleva. Então, nossa, Marília, obrigada pela sua brilhante ideia. A Mariana Direito Civil, da Comissão de Direito Civil, estava aqui nos prestigiando, eu falei para ela, falei, olha, eu quero falar com você sobre um assunto importante, mas deixa rodar a nossa palestra. E naturalmente veio e não foi nem de mim. Olha lá, ó, ela aparecendo aí, ó. Tá vendo, Mariana? Vamos lá. Mariana, além de estar na Comissão de Direito Civil, ela acumula o cargo de presidente da ESA, não é isso, doutora Luciana? Isso, ela é coordenadora do nosso núcleo, daqui de Campinas. Isso, o nome formal é esse, coordenadora do núcleo. Então, doutor Cazu... Mariana bate escanteio, cabeceia... faz gol. Mariana é polivalente total. Polvo, né? Polvo. Bom, doutor Cazu, não sei se nós temos tempinho ainda, são 19h19, quanto tempo o senhor nos dá? Se eu não tenho limite, depende aí do tempo dos senhores aí, né? Olha, não oferece que a gente vai varar a noite. Eu sei que não é muito fácil ficar ouvindo muito tempo uma pessoa falando, né? Outra. Então, Dizem que o tempo ideal para uma live, para a pessoa falar numa live, é no máximo 25 minutos, porque depois de 25 minutos a pessoa já não quer mais, não está prestando atenção, está vendo o óculos do expositor, dá uma série de coisas, menos a fala dele. Os professores que o digam, né? Que quando a gente se propõe a dar aula, a gente sabe que 5% é o que vai ficar retido. Então, a gente tem que escolher 5%, o que vai ficar retido disso aqui? Queremos os advogados do nosso lado e queremos sentir o estímulo que vem de dentro da OAB, da própria ESA, das comissões que se coadunam com os nossos propósitos, com os nossos objetivos, para que a gente possa desenvolver uma advocacia de excelência no que tange aos métodos autocompositivos. Esse é um dos nossos objetivos enquanto comissão, que a gente até apresentou para a doutora Luciana no começo da nossa gestão, né, Lu? Bom, eu não sei se existem perguntas, se podemos abrir, se existe alguma curiosidade de participantes, se querem saber algo em particular. Eu acho que dos nossos temas, né, doutor Cazu, cobrimos bastante, fizemos histórico, falamos sobre... Eu acho que o importante é que, com a resolução 125, o CNJ, né, traçou um perfil da mediação das soluções consensuais, um perfil mais adequado a ser seguido por demais segmentos da sociedade. Porque no Brasil nós tivemos, por exemplo, a Constituição do Império, né, de 1824, dizia expressamente que não será admitida nenhuma demanda em juízo sem se provar que se tentou previamente a conciliação. A Constituição falava em reconciliação. Quer dizer, essa é uma política pública extremamente abrangente, né, que alguns países adotam, inclusive o Japão adota essa política, né, principalmente na área de direito de família. Se não se tentar conciliação, não tem acesso à justiça, que não tem ao processo judicial. Na parte civil, não, só na parte de direito de família. Mas o que aconteceu ao longo desse tempo? A conciliação foi utilizada, né? A figura de juiz de paz que praticava a conciliação foi utilizada para fins políticos. Ele recebeu atribuições, além da conciliação, ele recebeu atribuições policiais, atribuições eleitorais, atribuições
judiciais, inclusive, para pequenas causas, no fim foi utilizado como um instrumento de luta política entre partidos, entre grupos liberais e grupos conservadores. E os conservadores, quando ganharam a posição de mando, né, acabaram com a figura de juiz de paz, que era a bandeira, como uma espécie de bandeira do Partido Liberal, né? E isso fez com que nós atrasássemos na mediação e na conciliação quase um século, né? Quer dizer, quando foi proclamada a República, um pouco antes, foi revogada essa disposição constitucional e o acesso à justiça passou a ser livre, né? E isso em 1889. Quer dizer, de lá para cá, nós estamos ainda agora gatinhando na implementação da mediação, né? Quer dizer, o atraso de quase um século, né? Exato. Então, nós temos que ter muito cuidado na implementação dessa política pública, né? Não permitir desvios, que talvez alguns setores estão praticando. Quer dizer, nós temos que tomar muito cuidado. E mesmo a mediação prévia trabalhista, o Supremo declarou a inconstitucionalidade da lei porque começou a haver abusos, né? Algumas instituições sindicais passaram a fazer disso uma fonte de rendimento, etc. E o Supremo entendeu que, como exigência para acesso à justiça, não era razoável isso, e daí declarou a inconstitucionalidade. Então, nós temos que caminhar com essa preocupação sempre. Bom, doutor Cazu, obrigada. Tem uma pergunta aqui perguntando o que o senhor acha sobre a necessidade do mediador extrajudicial também ter a formação igual a do mediador judicial. Eu perdi aqui do chat, Débora, você me ajuda, Chá? Eu acho que era isso que estão perguntando. Esse tema foi muito discutível. Nós tivemos até agora 2 jornadas, né, sobre esses mecanismos de solução extrajudicial de conflitos. Quer dizer, são jornadas organizadas pela Justiça Federal sob o comando do Supremo Tribunal, sob o comando de ministro do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Ministro Salomão é que vem comandando essa área, e realizamos 2 jornadas até agora. Na primeira jornada surgiu um enunciado a respeito disso, e houve muita discussão, e o enunciado que prevaleceu foi o seguinte: na mediação extrajudicial, o mediador não precisa necessariamente ter o curso de mediação e arbitragem que se exige para a área judicial. Mas é recomendável que ele tenha iniciação nessa área, tenha informação suficiente para ele praticar adequadamente. Por que surgiu essa diferença? É que a gente sabe que vários conflitos são solucionados fora do judiciário. Cerca de 5% ou menos dos conflitos que ocorrem numa sociedade vão para o judiciário. Os demais, quer dizer, a grande maioria, 90 e poucos por cento dos conflitos são solucionados fora do judiciário. Agora, quem soluciona esses conflitos? No âmbito familiar, às vezes é um parente, né? O pai, a mãe, etc. Não vamos, quer dizer, há o acordo, eles podem até assinar um documento, desde que é assinado por 2 testemunhas, tem valor de título judicial, né? Não, agora, vamos dizer que um cardeal, um bispo, resolva fazer conciliação de um determinado conflito.
Exigir que ele tenha feito um curso de mediação não tem sentido, né? Então, o que ocorre na sociedade é a solução dos conflitos por pessoas que têm capacidade de diálogo, de comunicação, não necessariamente uma capacitação teórica, né, com curso de capacitação. E aí, então, saiu esse enunciado, que eu acho que está sendo adotado, por exemplo, na Câmara da Ciesp, há muitos mediadores que não têm formação, né? Eu mesmo nunca fiz curso de mediação, curso específico, né, de mediação e conciliação, mas eu posso atuar na área extrajudicial, né? E se sair o acordo, eu posso lavrar um documento, pedir que 2 testemunhas assinem, e isso fica valendo como título executivo, né? Muito bom, é isso mesmo. É. É que precisava ficar marcado só o que é extrajudicial e o que é pré-processual, que normalmente... Se for no Sejusc, por exemplo, pré-processual, né, eu acho que no Sejusc precisa, para atuar lá no Sejusc, precisa da capacitação específica, né? Sim, é exigência. Não conseguem... Eu digo nas câmaras privadas ou pessoas que atuam isoladamente, né? Tem vários advogados e vários escritórios que atuam especificamente na área de solução consensual de conflitos, né? Exatamente. Bom, gente, se não temos mais perguntas, eu quero agradecer imensamente, são 19, vai virar 19h30 aqui. Muito obrigada mais uma vez, doutor Cazu, obrigada, doutora Luciana, obrigada, doutor Wagner. Natana, eu que agradeço a honra de poder ter participado. E olha, assim que nós montarmos essa plataforma informativa aí para a gente conseguir a adesão dos advogados, mais uma vez eu vou convidar o senhor, né, doutora Luciana, para fazer a estreia do nosso Campinas, não sei como é que vai chamar, sei lá, vamos inventar um nome. Mas a chamada foi muito boa e essa coparticipação da empresarial e da Jovem Advocacia realmente é algo que daqui para frente nós devemos caminhar juntos. Muito bem. Obrigado Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Silmara. Obrigada, doutor Cazu. Obrigada, doutor. Obrigada a todas e a todos. Obrigada, Luciana. Obrigado. Cazu. Obrigada, Wagner. Obrigada, Silmara. Boa noite. Boa noite. Boa noite.